Fala galera, mais um estilo para vocês. Vamos falar agora sobre a Fest Beer, mais conhecida por muitos como Oktoberfest. Qual que é a diferença do nome? E o que essa cerveja tem de diferente? Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Gravando aqui mais um vídeo, estou aqui no pub da cervejaria Campos do Jordão. Se vocês vierem para Campos do Jordão, não esquece de me mandar uma mensagem, venha me visitar, fazer um tour com vocês aqui dentro da cervejaria, tá? Oktoberfest ou Fest Beer, qual que é a diferença? Primeiro, vamos falar do nome. O BJCP, ele escreveu que eles chamam de Fest Beer porque o nome Oktoberfest ele é uma marca registrada lá na cidade de Munique. E que eles não queriam usar isso dentro do BJCP para evitar qualquer tipo de problema legal, né? Coisa desse tipo. Eu estive na Alemanha e tomei cerveja na Oktoberfest e na hora que você pergunta para a atendente qual cerveja tem disponível, ela fala Fest Beer Only. Então ela chama a cerveja de Fest Beer. O alemão chama a cerveja de Fest Beer, que é para encurtar o nome Oktoberfest. Mas é lógico que vem do nome Oktoberfest. Mas eles chamam de Fest Beer. Tá? Então o nome está muito bem aplicado. Da onde que ele surgiu? A gente tem uma conotação histórica aí um pouco, né? Então, lá em 1860 ou 70, acho que mais para 60, você tinha um czar na Bavária, lá em Munique, que ele tinha uma esposa chamada Teresa. E ela fazia aniversário em Munique, em outubro, né? E aí, para comemorar o aniversário dela em outubro, ele fez uma festa muito grande, que essa festa surgiu daí, né? Para comemorar esse aniversário da mulher desse político, desse governante, né, que tinha em Munique há 150 anos atrás. Surgiu disso e hoje se tornou a festa cervejeira mais famosa no mundo. Importante falar que na Oktoberfest de Munique só serve um estilo de cerveja, que é a Oktoberfest. Então, ela é uma cerveja sazonal, tá? É uma cerveja sazonal feita no mês de outubro para celebrações da Oktoberfest. Vou contar uma outra historinha para vocês entenderem também a origem dessa cerveja. Na Alemanha, se produzia cerveja, estou falando de 200 anos atrás, 150, 200, 250 anos atrás também, só se produzia cerveja durante o inverno. Exatamente, o alemão ele descobriu que se ele cavasse uma cava, né, subterrânea, fizesse a cervejaria subterrânea, ele tinha uma temperatura mais amena para poder fermentar melhor essa cerveja e fazer uma cerveja mais leve, mais refrescante. Ele não entendia direito o que acontecia. Ele mal sabia que era a levedura que tinha, né, ali na cerveja, mas já tinha conhecimento da levedura, porque se descobriu a levedura através do advindo do microscópio em 1650, tá? Então já se sabia que tinha levedura, que era um micro-organismo que funcionava ali e fermentava. Só que daí, experimentalmente, ele descobriu que a cerveja ficava melhor embaixo da terra. E aí fazia cervejarias embaixo da terra, só que não era o suficiente, porque ficava por volta de 16 graus embaixo da terra. 14, 15, 16 graus. E ele descobriu que se ficasse entre 10 e 12, a cerveja ficava melhor. Então ele ia lá nas montanhas, né, nos Alpes suíços, nos Alpes austríacos, né, que é bem no sul ali da Alemanha, pegava blocos de gelo e colocavam dentro da cervejaria subterrânea, do lado do fermentador.
Com isso, ele conseguia fazer uma cerveja fermentada numa temperatura mais baixa e com uma qualidade muito melhor. O período de produção de cerveja, então, ele era de novembro a março, porque era quando tinha neve. Só se produzia cerveja nessa época na Alemanha, de novembro a março, por conta da neve, por conta do gelo. A última cerveja produzida na estação de produção de cerveja era a cerveja feita em março, chamada de Märzen. Marzen, né? Que se escreve Marzen. Märzen. Então a Märzen, ela era a última cerveja produzida na estação. Era consumida ali em março, né? Assim que pronta. E também uma parte dela era guardada em barricas por 6 meses até outubro, para ser tomada na Oktoberfest. Daí, tomando essa cerveja no Oktoberfest, você tinha um estilo que ele ficava ali entre a Märzen e a Oktoberfest. Antigamente era Märzen. O pessoal até um tempo atrás confundia mesmo. E eu, se não me engano, no BJCP 2008, estava Märzen / Oktoberfest. Eles colocavam dentro do mesmo estilo. Só que, sabiamente, eles separaram esses estilos, tá? Eu não me recordo se 2008 era assim, tá? Eu lembro que muita gente falava que Märzen e Oktoberfest era a mesma coisa. Hoje a gente sabe que Märzen é uma cerveja que tem por volta de 5,4, 5,5 de álcool, por volta disso, e ela tem um corpo maior, ela tem um uso de malte caramelizado um pouquinho maior, deixando ela um pouquinho amber. Ela tem a coloração amber, avermelhado. Amber avermelhado, tá? E o estilo Oktoberfest, ele tem por volta de 6% de álcool, e é uma cerveja clara. Ela pode ser um amarelo ou um dourado, dourado intenso. Não é aceito nenhuma nuance avermelhada, amber, numa cerveja Oktoberfest, tá? É uma cerveja que não pode ter nenhuma nuance avermelhado. Não se usa malte caramelizado nenhum, então já vai aí dica de receita. É Pilsen, Viena e Munique. Na hora que você for no software calcular essa receita, você vai ver que o Munique deixa a cerveja muito escura. Eles usam muito Munique 1 para não escurecer muito essa cerveja. Então, pode abusar do Munique 1 e do Viena, tá? E depois o resto você coloca Pilsen. Pode colocar aí 20% de Munique 1, mais uns 20% de Viena. Só vê se a cor não fica muito alta, que talvez 20% de Munique 1 seja muito. Tá? E o resto você coloca Pilsen. O Munique 1, ele tem melanoidinas. São substâncias que dão cremosidade. Ela é uma cerveja que tem uma certa cremosidade. No paladar você sente ali aquela textura um pouco cremosa. É uma cerveja que é interessante de se beber por conta disso. Uma textura cremosa. A graduação alcoólica, BJCP considera de 5,8 a 6,3. A maioria dos exemplares tem de 5,9 a 6,1. Na média é isso que fica, tá? A coloração, ela é muito parecida com a Munique Helles. Ela é um pouquinho coisa só mais escura do que a Munique Helles. Muito pouco só mais escuro do que a Munique Helles. Pouquinha coisa. Porque só tem malte base nessa cerveja. E ela é uma cerveja que tem de 18 a 25 IBUs. Na sua média tem 20 a 22 IBUs. O amargor nessa cerveja não é para ser intenso como é numa Pilsen. O amargor numa Fast Beer é para apenas balancear o malte, para que ela fique equilibrada. Ela vai ter um lúpulo de amargor, não vai ter muito aroma de lúpulo, vai ter pouco, de médio-baixo a baixo aroma de lúpulo, tá? Então é sem muito lúpulo a 0 minutos. Se você for jogar lúpulo a 0 minutos, é por volta de meia grama, 0,7 gramas por litro a 0 minutos, tá? Para não dar muito aroma, tá? Eu dou essa dica de quantidade que é para não
extrapolar muito o aroma, não deixar ele muito intenso e não sair do estilo. Bom, maltada eu falei da história dela, eu falei do lúpulo, fermentação como lager, em baixa temperatura, né? A Fast Beer é uma lager, esqueci de falar, mas vocês devem saber, uma cerveja de baixa fermentação, usa uma levedura bem limpa para fermentar ela em baixa temperatura, entre 10 e 12 graus, por 2 semanas de fermentação, mais 3 semanas de maturação a frio, para deixar ela bem limpa. Então, o que se mais confunde então com essa cerveja é com uma Märzen, né? Não tem nada a ver com Pilsen. A diferença da Pilsen tcheca e da Pilsen alemã é que as duas têm uma lupulagem muito alta. Isso é o que distingue elas de Munich Helles, de Oktoberfest. De uma maneira geral, a Oktoberfest, tá? Mais um detalhezinho, ela tem por volta de 6% de álcool. Pô, uma cerveja clara como essa, com 6% de álcool, eu sinto aquecimento alcoólico na hora que eu bebo? Muito pouco. Realmente só os paladares mais treinados que vão identificar que essa é uma cerveja que não tem 5% de álcool, tem um pouquinho mais. Tá? Mas se você já é um pouco mais experiente em cerveja, você provavelmente vai conseguir distinguir. Mas um público leigo vai tomar essa cerveja e vai achar que é uma Pilsen normal, que é uma Munich Helles. Pode até confundir com uma Munich Helles, tá? Porque a diferença basicamente é Munich Helles 5% de álcool e a Fast Beer 6% de álcool. Uma gradação alcoólica maior. O maltado também muda. A Fast Beer tem Munich na sua composição, que vai deixar um pouco mais de cremosidade para essa cerveja. Coisa que a Munich Helles não tem Munich. Apesar de ter Munich no nome, é só porque ela surgiu na cidade de Munique. A Munich Helles foi inventada pela Spaten. Spaten hoje é uma cervejaria que faz parte da Ambev e que está sendo trazida para o Brasil, né? Estão trazendo e estão produzindo a Spaten aqui no Brasil. Não é a mesma da que está lá fora, tá? É um pouco parecida. A lá de fora de Munique, com certeza, ela é mais interessante. Eu acho que é isso. Tem que sempre olhar minha colinha, né? É muita informação e eu não quero deixar de passar nada para vocês. Por isso que eu faço todas as minhas anotações possíveis. Bom, gente, acho que é isso. Contando um pouquinho de história, falando como fazer essa cerveja, qual que é o perfil sensorial dela. Cerveja muito interessante, né? Muito legal e uma cerveja sazonal, a Fast Beer. Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, que isso ajuda muito o nosso vídeo. Dê um joinha, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no canal. Nós agradecemos. E a próxima cerveja é uma Helles Bock. Te vejo lá.